Você quer saber o que é Matrix? Matrix está em toda parte. Está à nossa volta. Mesmo agora, nesta sala aqui. Você a vê quando olha pela janela ou quando liga a televisão. Você a sente quando vai trabalhar, quando vai à igreja, quando paga seus impostos. É o mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade. Que verdade? Que você é um escravo, Neo. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar. Uma prisão para a sua mente. Esse monumento que foi colocado lá na frente da ONU, lá em Nova York. Muitas pessoas estão fazendo uma associação entre Apocalipse, deixa eu ver aqui, Apocalipse 13, versículo 1 e 2 e Daniel 7, versículo 6, e estão chamando já de a besta do Apocalipse. Que coisa, né? Será que tem uma associação, uma coisa com a outra? Vamos descobrir no nosso vídeo de hoje e eu tenho uma palavra lá no finalzinho para você. Que monumento é esse mesmo, missionário, que tem chamado tanta atenção do povo? Bom, é um monumento feito por artesãos da cidade de Oaxaca. Eu espero que a pronúncia tenha saído correto. Se não tiver saído, me perdoe, tá bom? Não vamos aqui pegar a... Esse monumento se tornou no último mês símbolo guardião da paz e segurança internacional para os anos de 2021 e 2022 que já vem aí chegando. Essa obra de arte, podemos assim falar, foi colocada, irmãos, na Praça das Nações Unidas em Nova York e quem fez a apresentação dessa obra através de vídeo foi o embaixador mexicano Juan Ramón de la Fuerte. Mais uma pronúncia que pode estar errada, mas vai assim mesmo, no nome de Jesus. Os artesãos que fizeram essa obra de arte, eles dizem que é uma mistura de onça com águia. E o que mais chamou a atenção do povo é que o símbolo de paz que a gente conhece, né, digamos que mundialmente, é uma pomba branca. E por que foram colocar um símbolo, um monumento falando de paz e colocar uma fera dessa? Então isso soou um pouco estranho, não é verdade? É no mínimo estranho. Mas não é de se estranhar tanto assim, porque é uma obra de arte mexicana. E esse tipo de escultura, digamos assim, é bem comum no folclore mexicano. Missionário, e as referências bíblicas, tá? Pode? Eu vou ler com você agora o que está escrito em Apocalipse 13, do versículo 1 ao 2 e Daniel 7 e 6. O pessoal tá pegando essas referências aqui, irmãos, e fazendo uma ligação. Estão fazendo uma ligação com o fim dos tempos. Vamos aqui ler essas referências e depois eu volto aí trazendo aqui um comentário final para você. Por favor, não pegue se você não concordar com o meu ponto de vista. A nossa comunhão, ela vale muito mais a pena, irmãos, do que uma discordância. Amém? Então, não pegue no nome de Jesus. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. Agora vamos para Daniel 7 e 6. Depois disso eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Então, na visão de João no Apocalipse, ele viu essa visão, mas não tinha asas. E já na visão de Daniel, que é a mesma visão, Daniel contemplou asas. Então tem essas diferenças aqui, mas a visão quer falar uma única coisa para um tempo determinado ali na grande tribulação. Então as pessoas estão pegando essas visões e estão fazendo uma comparação com esse monumento que foi colocado lá. Meu irmão, eu vou ser bem franco com você. Eu poderia falar outra coisa para ganhar visualização, porque, infelizmente, a coisa errada parece que chama mais a atenção do povo. O pessoal compartilha, manda para todo mundo mesmo. Mas se você quiser pegar as visões e comparar com isso não tem ligação nenhuma, meu irmão. Porém, o propósito com que foi colocado ali aquele monumento, no meu ponto de vista, é para a gente pensar sobre os últimos dias, sobre aquilo que vem
pela frente. É para pensarmos. Esse é o meu ponto de vista. Por quê? Porque esse monumento foi colocado aí, como você está vendo, como uma demonstração de anseio por paz e por segurança. O próprio nome do monumento, da obra de arte, quer dizer isso. É um anseio por paz e segurança mundial. Irmãos, quando nós olhamos para o mundo atual, o mundo clama por paz. As nações clamam por paz. E esse monumento representa isso, representa um anseio por paz e segurança. Missionário, o que isso tem a ver com os últimos dias? Pelo amor de Deus, o que isso tem a ver? Irmãos, o anticristo vai vir exatamente prometendo aquilo que o mundo mais pede, que é paz. E eu acho que na história nunca houve um tempo em que as pessoas pedem tanta paz como hoje. A violência cresce demais, o mal cresce demais, conflitos militares que não acabam nunca. Ou seja, o mundo atual clama por paz. E vai ser exatamente aquilo que o anticristo vai vir prometendo. Ele vai assinar um acordo de paz, vai unir as grandes religiões do mundo, e o mundo atual está clamando por paz. Esse monumento colocado aí na frente da ONU traz essa mensagem: nós queremos paz, nós queremos segurança. E esse mundo vai conseguir. O anticristo vai trazer uma certa paz e uma certa segurança. Biblicamente falando, o anticristo vai chegar em um momento mesmo em que o mundo clama por paz. Não é à toa que a Bíblia fala que os últimos dias ali, o tempo em que antecede o arrebatamento da igreja, será um tempo difícil, como a Bíblia mostra, um tempo de violência, um tempo de mal, como era no tempo de Noé. Você entende que o cenário está se armando? Irmãos, eu entendo desse jeito. Se você pensa diferente, por favor, não vamos pegar. Mas tudo isso mostra, todo esse clamor por paz mostra que verdadeiramente é chegado o tempo daquele que vai se manifestar prometendo isso que o mundo tanto pede. Veja o que a palavra fala em 1 Tessalonicenses 5:3. Pois que, quando disserem a paz e segurança, essa paz e segurança aqui, quem vai trazer é o anticristo, mas vai ser uma paz falsa e uma segurança falsa por tempo limitado. Então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Tá vendo? O mundo vai conseguir essa paz que tanto pede, mas ela vai ser interrompida quando o homem do pecado tacar os pés no seu acordo de paz e automaticamente começa o destroço no mundo. E vai ser duramente terrível para quem estiver aqui. Meu irmão, se prepare, é tempo de estarmos na brecha, preparado mesmo. A qualquer momento a trombeta de Deus, ela pode tocar. Isso aqui é verdade, vai tocar mesmo, porque está escrito na Bíblia. Isso aqui eu falo com segurança, porque eu sei que vai acontecer. E toda a paz que a ONU pede, toda a paz em que as nações clamam, será atendida. A Bíblia mostra que o anticristo ele vai vir com a lábia e vai conseguir realmente resolver muitos problemas que até hoje nunca tiveram solução. Porém, Jesus fala que a grande tribulação será uma época como jamais houve sobre a face da terra. Mas a palavra de Deus também diz que bem-aventurados são aqueles que serão chamados às bodas do Cordeiro. Irmãos, vai ser bênção. Você não pode perder isso. Amém? Pode estar bem pertinho daquele dia chegar e eu não posso ficar. Meu irmão, para quem ficar aqui rodado, com a cara para cima, não vai ser fácil, não. Pode ter certeza que não vai ser fácil, mas nós temos uma esperança de que aquele que há de vir virá e não tardará. A trombeta de Deus soará, e a Bíblia diz que aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, o que é mortal se revestirá de imortalidade, e a palavra diz que a igreja vai dizer: onde é que está, ó morte, a tua vitória? Onde é que está, ó inferno, o teu arguilhão? Aleluia! Irmãos, vai ser bênção. Paulo disse: consolai uns aos outros com essa palavra. Esse vídeo não é para te botar medo, mas é para provocar esperança. Nós vivemos em uma época em que temos tudo para ser
a geração que vai ser arrebatada. Não permita que aquele dia venha ser de choro para você, porque muita gente vai chorar, muita gente vai prantear. Meu Deus do céu, eu estava na igreja, eu pregava, eu tinha um canal no YouTube que incentivava o povo e eu fiquei. Meu irmão, o que vai ter de gente entrando no Instagram ao vivo, trazendo informações, o que vai ter de crente entrando ao vivo no YouTube, trazendo informações sobre o grande desaparecimento em massa, não vai ser brincadeira. Mas eu e você precisamos estar naquele dia no lugar seguro. Amém? E Jesus é esse lugar seguro. Receba Jesus como teu salvador pessoal, porque aquele dia está chegando. Você pode não gostar desse tipo de vídeo, você pode não gostar desse tipo de pregação, desse tipo de mensagem, mas eu preciso te avisar que aquele que há de vir virá, e sem a santificação ninguém verá o Senhor. Você que... Então, família, a gente precisa entender como funcionam essas coisas. A gente precisa ter a mente um pouco aberta para entender. Primeiramente, eu preciso falar para vocês quem é a ONU. São líderes governamentais que se uniram para poder... eles querem trazer o melhor para o país, para que as coisas possam ficar boas para todo mundo, né? Só que nós sabemos que existe uma elite que manipula todo o dinheiro do nosso mundo, e essa elite, consequentemente, são os Illuminatis, que estão à frente de toda a nova era, estão à frente da maçonaria, de várias outras seitas. E nós sabemos que essas Nações Unidas têm por trás deles pessoas interligadas a essas seitas. Então, primeiramente, eu quero trazer para você que é cristão, quem é a ONU, em primeiro lugar, o que eles apoiam, né? Eu vou trazer aqui para vocês enxergarem, para vocês poderem entender o que eu estou dizendo, certo? Vamos lá. Em 2011, a ONU critica, é uma matéria publicada, tá? A ONU critica o Brasil por permitir ensino religioso em escolas públicas, né? Já dá para a gente entender como que eles pensam, né? Hoje você pode bombardear os jovens e as crianças com todo tipo de cultura, com todo tipo de coisa, sabe, de opções sexuais, e é desagradável, é ruim a Bíblia ser pregada nas escolas. Como você vê que muitas universidades como Oxford, essas universidades americanas, elas foram firmadas e criadas por cristãos. Então por que eles querem tirar isso, né, em 2011? Hoje já deve ter, né, movimentado muitas coisas. Esse grande relatório da ONU foi apresentado na Semana do Conselho dos Direitos Humanos, né? E ele foi apresentado como um alerta ao Brasil. Isso foi revelado que centenas de escolas públicas em menos de 11 estados brasileiros desrespeitaram o caráter laico que impõe o ensino religioso, né? Então isso foi realizado pela ONU, né, para o direito à cultura. Olha só, a cultura hoje te incentiva a roubar, te incentiva a usar droga, te incentiva a escolher qual gênero você quer ser, mas ela não pode te incentivar a buscar a palavra. Por isso que minhas músicas não têm muitos views, né? Porque não está incentivando o que esse poder quer. Mas deixa eu te explicar, não é simplesmente a gente impedir a Bíblia de ser divulgada nas escolas, né? Trazerem leis que tem que tirar o ACDC, antes de Cristo, depois de Cristo. Isso é uma satanização do sistema. O sistema quer satanizar, ele quer tirar anticristo. Isso é o começo, irmãos, do governo anticristo. A gente precisa ficar bem ligado nessas mínimas coisas, porque são em detalhes que eles agem, tá bom? Então, gente, aí já mistura intolerância religiosa com racismo e assim vai. E aí eles colocam milhares de outras coisas que não convém a gente falar agora. Mas então essa é a ONU que tá apresentando esse monumento aí, tá bom? Vocês podem ler aqui a matéria, eu não vou deixar por muito tempo, né? Então, cara, é muito assim
estranho a maneira, né, que eles agem. Se liga só nesse vídeo. Essa é a criatura que, segundo eles, simboliza a paz mundial, né? A paz entre as nações, né? Olha, esse aqui é um vídeo que eu peguei. E olha que esquisito isso, cara. Olha que coisa bizarra realmente, né? A gente, né, tenta ver que a paz pelas nações internacionais. É uma besta, é um demônio isso aí, né? É rabo de dragão, parece que tem os pés de urso misturado com pássaro, alguma coisa assim. Uma coisa bem satânica realmente. Eu não sinto paz com isso, tá? Não sinto paz com isso aí. Muito esquisito, né? Família, realmente nós estamos entrando num período em que os governos anticristãos eles estão se manifestando. A gente precisa entender a Bíblia primeiro para a gente poder julgar profecias e apontar coisas. Eu olhando esse monumento, olha, para mim, olha que é algo, né? Tem um outro monumento também, ó, um pássaro, mas esse tá bem uma besta mesmo, realmente uma mistura, né? Um híbrido, né? Com rabo de dragão, asas de águia e rosto de tigre. Parece que as patas são de urso misturado com pássaro. Então, é um guardião da paz internacional. Então, assim, quando a gente ouve falar de paz na Bíblia, é onde Jesus nos alerta que vai começar o sofrimento. O governo do anticristo está sendo implantado. Isso não é baboseira minha, porque eu conheço a palavra de Deus. Então eu sei que isso é um sinal para alguma coisa. Como vocês podem ver aí. Eu não sinto paz com isso. Eu vejo que há algo sombrio por trás disso até, né? Então precisamos estar sempre alertas. Não é porque eles mostram uma coisa que você deve acreditar. E você tem o direito de não acreditar também, certo? É igual eu vi uma pessoa comentou no meu vídeo do Travis Scott que eu estava mentindo. Eu não estou mentindo, querido. Eu apenas leio a palavra de Deus e eu tenho autoridade para falar, porque eu tenho experiências com Deus que de repente você ainda não teve. Mas você pode ter se você abrir os seus olhos. Eu não quero ficar com os olhos vendados. Então, galera, é o seguinte. Esse monumento foi feito por um artesão da cidade de Oaxaca, no México, né? Ele foi inaugurado no último dia 4 do mês, né? De novembro agora de 2021. E é o símbolo de um guardião da paz e segurança internacional. Um guardião da paz e segurança internacional para os anos de 2021 e 2022. O Conselho de Segurança da ONU, né? O Conselho de Segurança da ONU, ele fez isso aí, essa estátua, ela foi colocada na Praça das Nações Unidas em Nova York. Veja bem, é algo totalmente importante para eles. E foi apresentado ao público e ao embaixador do México, Juan Ramón Lafluente, entendeu? Por meio de um vídeo. E aí tá esse bichinho aí, né? Bem interessante, aterrorizante, que não me traz paz alguma. E agora a gente vai lá para a Bíblia. Tem alguns versículos que eu quero compartilhar com vocês e depois a gente vai conversar sobre isso, para a gente não se confundir, tá bom? Eu não quero que vocês se confundam, porque o povo é cheio de querer ficar falando de teoria das bestas e tal, e a gente, né, não tem o conhecimento na verdade do que significa. Queridos, é o seguinte. No livro de Daniel, a gente vai primeiro no livro de Daniel, ele fala sobre 4 bestas, tá? Que na verdade são 4 governos, 4 impérios, 4 reis que vão dominar o mundo em alguns períodos da Terra. Alguns já foram, acredito que essas bestas, esses reis que dominaram, simbolizando bestas, eles já passaram. Porém, no Apocalipse, alguns deles voltam para dominar a Terra com o mesmo tipo de governo. Como a Bíblia fala que vai vir uma besta parecida com a besta do livro de Daniel, é o mesmo tipo de governo, tá? E ele explica muito bem.
Então, o livro de Daniel, ele fala das 4 bestas. No capítulo 7, ele fala de um leão com 2 asas, que simboliza a Babilônia, que foi do ano 600 ao ano 539, né? Asas de águia representam a velocidade de conquista. É um reino rápido, é um reino que conquistou rapidamente. Ele tá lá em Daniel 7:4, tá bom? O urso com 3 costelas na boca, ele está simbolizando o reino medo-persa, né? Foi de 538 a 331. É uma ordem meio que decrescente, né? As 3 costelas desse reino, desse bicho, ela simboliza a crueldade de conquistar. A crueldade de conquistar. A Lídia, o Egito e a Babilônia, tá? Conquistou essas terras. Daniel 7:5, tá bom? Essa besta que nós vimos aí, simbolizada pela ONU, elas têm um pouco do leopardo. O leopardo com 4 asas e 4 cabeças, ele simboliza a Grécia, o reino da Grécia, de 331 a 168 a.C., tá? As 4 asas simbolizam a velocidade de conquistar, como eu falei, né? 4 cabeças simbolizam as 4 divisões do reino após a morte de Alexandre o Grande. As 4 cabeças simbolizam as 4 divisões do reino após a morte de Alexandre o Grande. Após a morte de Alexandre o Grande, o reino que ele conquistou foi dividido em 4 partes, que foram essas 4 cabeças. Vê como faz o pleno sentido, né? E isso tá lá em Daniel 7:6, tá bom? O animal temível e espantoso, que é o que vai voltar como um animal que vai ser usado como a besta do Apocalipse, que vai voltar para infernizar os cristãos, ele fala do governo de Roma. Essa é a quarta besta. São 10 chifres, veja bem, tá? Os 10 chifres é o comprimento do poder da Roma pagã nas divisões da Europa Ocidental, ou seja, é um reino expansivo, um reino que vai dominar toda a terra. E está em Daniel 7:7. E aí, voltando lá para aquela simbologia daquela besta que foi colocada pela ONU, o que a gente pode tirar disso para a gente poder, né, chegar a um denominador comum, cara? Eu vou, primeiramente, né, eu vou ler o livro de Apocalipse. O versículo que eu quero ler é o Apocalipse 13:2, tá bom? Apocalipse 13:2, que é o nosso último livro da Bíblia, o livro de revelações. A palavra Apocalipse nada mais é do que revelação. É a revelação de Cristo e Cristo se revelando através desse livro para João, que ficou preso na ilha de Patmos, né? João, detalhe que João foi o único apóstolo que morreu de morte natural, né? O apóstolo amado que deitava no ombro de Jesus. Esse é João. E ele escreveu assim, deixa eu ler para vocês. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o poder, e o seu trono, e o grande poderio, tá? Então ele fala de um dragão, onde a Bíblia fala de dragão, simboliza Satanás, simboliza o satanismo, simboliza essas seitas satânicas que tentam implantar, seja num show do Travis Scott, seja num monumento desse, implantar a cultura deles através de coisas de simbologia. Como eu falei para vocês, eles se comunicam através de simbologias, então a gente precisa tomar muito cuidado e apenas ficar atento, né, com essas simbologias, tá? Tem muito resumo para a gente poder entender o que está acontecendo, tá bom? E a gente precisa entender que nessa estátua aí mostra as características principais do leopardo. Então o leopardo, o urso e o leão, sabe? Você vê que tem ali algo estranho, né? Então, como a gente já esmiuçou aquelas, né, as outras 4 bestas, agora a gente pode entrar num resumo mais detalhado do que é aquilo ali, né?
A besta semelhante ao leopardo de Apocalipse 13, 1, 10 representando o leopardo tanto em sua face medieval quanto no final dos tempos. E existe um detalhe aqui que ele precisa ser exclamado para vocês. A população toda já foi, né, passou por um processo aí, né, um processo de pandêmico, né, que nós tivemos que, né, ter um recurso para ser curado e tal, para se prevenir disso, né? E querendo ou não, eles colocaram algo em nós ali que possivelmente é a cura dessa doença, né? Mas, cara, eu vejo aqui algo mais profundo. Por que 2022? Porque por muitos teóricos aí da conspiração, eu digo não, ex-satanistas como Mastral, como William Schnoebelen, como Thomas Horn, esses caras, eles falam muito de 2023. E 2022 pode ser uma preparação para isso, tá? Então a besta semelhante ao leopardo, ela representa o papado, algo a ver com o papa, tanto em sua face medieval quanto no final dos tempos. É algo que o que simboliza o papa? A religião, e a gente sabe que teve uma reunião entre o papa e outros líderes aí para tentar chegar num denominador comum sobre o grande reset que terá e tal. E, cara, eu vejo muito que é estranho isso, eles postarem. É como se fosse uma marca de território. Simbologias, estátuas, é como se você fizesse para marcar território. E a besta semelhante ao leopardo também, ela impõe a marca ou sinal da besta. Tá lá em Apocalipse 13, 17, 16, 12. Então, gente, a gente precisa simplesmente tomar cuidado, né? Não se apavorar, mas a gente precisa buscar a palavra de Deus para se alinhar à verdade. Porque tem muita gente falando mentira pela internet aí para ganhar views, cara. E eu não acho legal isso. Eu não vou trazer um assunto aqui para vocês para eu ganhar dinheiro com o meu canal. Simplesmente eu preciso estar fazendo a vontade de Deus. E quando eu vi isso, eu senti que, poxa, tem algo esquisito aí, né? Tem algo escondido por trás disso daí, tá? Então a gente precisa simplesmente entender que a ONU não é tudo isso, né, que dizem que ela não quer a paz, né? É controlada pelo esse poder aí anticristão, que é nítido que eles têm esse poder anticristão com eles. E, cara, eu falo pra vocês, hoje você vê, eu tava conversando com um colega, você vê grandes eventos de caridade, né? Eu só tô querendo dizer que às vezes as coisas parecem ser boas, mas não são. Eventos como o Teleton, esses eventos aí, por que o cara que tá doando o cheque, ele aparece pra mostrar o nome da empresa dele? Por quê? Se é algo, ele tá doando aquilo ali. Porque aquilo ali é simplesmente um comércio. Não tem nenhuma humildade, uma doação de coração ali. Porque quando a gente quer agradar a Deus, a gente deve servir para Ele, não para as pessoas. Então o que eu tô querendo dizer para vocês é que tem muita gente que se veste de ovelha e faz um discurso bom, legal, e a gente, de repente, pelas opções que eles nos dão, a gente cai na conversa fiada, né? Então cabe a gente analisar essa situação, né, pessoal? Cabe a gente entender o que está acontecendo, buscar informação, ler a palavra de Deus, se você é cristão. E é isso que você precisa fazer. Eu acredito que esse monumento aí é um sinal para alguma coisa. A gente vai estar estudando sobre isso, vendo o que realmente simboliza, mas que ele está simbolizando algo, tá. Isso. O monumento feito por artesãos da cidade de Oaxaca, no México, tornou-se no último mês o símbolo guardião da paz e segurança internacional para os anos de 2021 e 2022 do Conselho de Segurança da ONU. A estátua foi colocada na Praça das Nações Unidas em Nova York e foi apresentada ao público pelo embaixador mexicano Juan Ramón de la Fuente. Por meio de um vídeo, de la Fuente deu as boas-vindas ao novo guardião da paz e da segurança internacional, um grande alejibre feito por artesãos zapotecas.
Os alejibres são esculturas de arte folclórica mexicana, coloridas, de criaturas fantásticas feitas de madeira. No filme Viva, A Vida é uma Festa, os alejibres são responsáveis por conduzirem os mortos até o seu descanso. E os artesãos que criaram esse monumento disseram que esse leopardo é uma mistura de onça com águia. E realmente nós não sabemos qual era a intenção deles, mas nós que cremos na palavra de Deus e nas profecias que apontam para a volta de Jesus, vemos uma semelhança muito grande desse monumento com a besta do Apocalipse. E eu quero ler para você o que está escrito em Apocalipse capítulo 13. Vi uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Olha isso, irmãos. Esse monstro que João viu parecia um leopardo e os seus pés eram como de urso e a sua boca como de um leão. E esse mesmo monstro que João viu, nós encontramos também no livro de Daniel. E quando o profeta Daniel teve a visão desse monstro, as características eram exatamente as mesmas, mas ele também tinha asas, algo que nós não lemos em Apocalipse. E talvez você esteja aí pensando, mas pastor, será que você não está exagerando? Porque em Apocalipse diz que a besta tem chifres, coroas e várias cabeças, mas nessa estátua que foi colocada de frente à ONU não tem. Mas meu irmão, eu quero te dizer uma coisa, na linguagem profética da Bíblia, chifres, cabeças e coroas têm um único significado, que é poder e autoridade. E qual é o contexto desse monumento que eu li para você no começo desse vídeo? É que um líder do governo deu de presente esse monumento para outros líderes responsáveis por cuidar atualmente da paz e da segurança mundial. E ele é chamado de Guardião da Paz e Segurança. Então eu quero ler para você uma passagem só para você refletir sobre isso. Está escrito assim: Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Olha isso, irmãos. Quando disserem paz e segurança, eis que sobrevirá a grande destruição. Mas se você conhece a palavra de Deus e está com seus olhos fixos em Jesus, não há o que temer, porque Jesus cuidará de você e te protegerá. Eu sei que muitas pessoas têm medo do livro de Apocalipse porque elas o leem fora de contexto e sem entender que boa parte dos relatos de João são simbólicos. Ou seja, não haverá monstros com várias cabeças e chifres, cuspindo fogo em todo mundo, e sim figuras humanas que receberão poderes do diabo para dominar o mundo e fazer mal à humanidade. E nós sabemos que o anticristo pode se revelar ao mundo a qualquer momento. Mas nós que amamos ao Senhor e servimos a Ele de todo o coração, não temos que ver os acontecimentos dos últimos dias como algo trágico ou assustador, mas sim como o tempo em que Jesus voltará e derrotará o inimigo de uma vez por todas. Esse mundo, irmãos, é cheio de sofrimento, cheio de dor, mas se nós estivermos com Cristo, nós reinaremos com Ele por toda a eternidade, e a Bíblia diz que Ele mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Amém? E lembre-se de uma coisa, Jesus Cristo não perde no último capítulo do Apocalipse. Ele reina vitorioso e nós podemos nos alegrar com a vitória do Senhor. Amém? Guardián de la Paz y la Seguridad Internacional. O Guardião da Paz e Segurança Internacional. Esse seria o nome desse alebrije, um tipo de escultura tradicional mexicana, e teria sido colocado em Nova York, na entrada da ONU, as Nações Unidas, e que estaria causando polêmica entre alguns cristãos, pois a escultura poderia ter alguma semelhança com um trecho do livro de Apocalipse que descreve a besta. Mas poderia essa estátua talvez ser uma possível representação do anticristo, a besta do fim dos tempos? Seria ela talvez um possível sinal de que o anticristo poderia estar cada vez mais próximo do que imaginamos? Em Apocalipse 13:2, a Bíblia descreve a besta do final dos tempos.
E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. Pode ser apenas uma mera coincidência, ou talvez não, mas a estátua chamou a atenção de muitos, justamente por ter características que alguns acharam parecidas com a descrição feita pela Bíblia. A escultura, que seria um jaguar, teria sido confundida a um leopardo. Teria pés que alguns acharam ser parecidos com os pés de um urso. E a boca, que para alguns seria parecida com a boca de um leão. Por isso, alguns teriam relacionado a escultura com o que diz nas escrituras. A estátua ainda tem outras características muito estranhas. Seus olhos são obscuros e bastante assustadores. E tem asas como um pássaro. Este alebrije gigante del jaguar con alas, el que sea ahora el guardián de la paz y la seguridad internacional. Outra coisa curiosa que nos chama muito a atenção é o nome da escultura, que se chama o Guardião da Paz e Segurança Internacional. El guardián de la paz y la seguridad internacional. Quando se fala em paz e segurança, logo nos lembramos de um versículo que diz: pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. E então, novamente ficam as dúvidas. Poderia essa estátua talvez estar representando o anticristo, a besta do fim dos tempos? Seria talvez um possível sinal de que o anticristo poderia estar cada vez mais perto? Ou seria tudo isso um grande mal-entendido ou uma grande coincidência? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou, dá um like no vídeo, inscreva-se e ajude o canal a se manter vivo mandando um pix. Vejo vocês no próximo vídeo. Adeus. Salve família Encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, dessa vez foi muito na cara. Várias pessoas me mandaram a mesma dica, inclusive o meu amigo Ricardo. Desde já fica aqui o agradecimento a todos que mandaram. E esse irmão de fé e batalha que inclusive luta diariamente aí contra o crime. A gente fica sempre honrado quando vê os nossos irmãos de fada despertos. Porque o sistema ele tá aí para doutrinar, meus irmãos. E os que conseguem se sobressair dessa doutrinação realmente são especiais. E hoje as coisas não estão sendo mais feitas nas sombras, estão cada vez mais claras. Até mesmo pessoas que às vezes não têm uma espiritualidade, quando vê, tá dizendo, olha, ou estão fazendo uma brincadeira ou isso aí tem algum fundo de razão. Pessoas que não acreditam em espiritualidade, elas encaram desse jeito ou do outro. Agora, meus irmãos, é interessante a gente lembrar dos pioneiros desse trabalho que hoje a gente faz, né, de despertar mais um, como o Alex Jones, por exemplo, e outros. Eles nos alertavam que pessoas poderosas, pessoas que se reuniam em lugares estratégicos, comprados por muitos milhões de dólares, como castelos, florestas particulares, ilhas e etc. Essas pessoas que são grandes líderes mundiais, ex-presidentes americanos, como o próprio Alex Jones mostrou isso lá. Agora veja bem, isso é o que ele conseguiu mostrar. E é claro que você sabe que tem locais que dá despesa de 10 milhões de dólares, alguns castelos pelo mundo, e o dono ninguém vê usando. Ele é usado uma vez por ano para fazer exatamente essas reuniões, que como o filme De Olhos Bem Fechados mostrou, ele é estrito. E quando você quer mostrar alguma coisa desse tipo, coisas que não são boas para a tua saúde nem para a tua vida, começam a acontecer com você. E tudo acontece supostamente naturalmente. Essa é a parte interessante da coisa, e que os filmes tentam nos alienar. Há muitos anos, não só eu, mas vários outros que também fazem esse trabalho aqui, nós ficamos igual a burro ruim, de orelha em pé, quando a gente escutava a ONU dizer que ia acabar com a pobreza, ia erradicar a pobreza, que estava vindo um novo mundo e etc. Nós sempre tivemos um entendimento bem negativo sobre isso. Eu nunca acreditei que de fato eles vão erradicar a pobreza. Eu acredito que eles vão erradicar o pobre. Isso sim. Eu estou vendo uma tecnologia sendo criada para substituir justamente os pequenos trabalhos. Aquele camarada que instala um portão, o porteiro,
o atendente, a secretária, tudo isso a tecnologia já faz. Hoje em dia você liga para uma operadora de celular, você liga para o banco para resolver algum problema do teu cartão de crédito e quem te atende é uma máquina. Isso é simplesmente impensável. E se você parar para pensar, quantos empregos foram perdidos aí? Eu moro na cidade de Caruaru, em Pernambuco, e aqui ainda é interior. Mas se você for a um dos shoppings daqui, você vai ser recebido por uma cancela automática. Não tem nenhum funcionário ali. Há poucos anos atrás, tinha 5. 5 de manhã e 5 à tarde. Todos eles perderam o emprego, foram substituídos por uma cancela automática. E os clientes acham muito melhor. Então, todas essas pessoas tiveram que migrar para outras profissões que já estão sobrecarregadas, fazendo com que o quê? Lei de oferta e demanda tenham menores salários. Aí alguns vão dizer, mas essa mesma tecnologia, Davi, ela criou outros empregos como o Uber, como o iFood, mas você que acompanha o nosso canal sabe que essas também estão com os dias contados. Os drones que não vão pegar trânsito, não vão se acidentar, já estão prontinhos, apenas esperando ser legalizados para funcionarem. Países de primeiro mundo, os Ubers, os táxis que tem ali disponível, já estão sendo substituídos também por carros autônomos. E é a sensação do momento entre o gado. Os próprios motoristas têm optado por carros como o Tesla, isso, inclusive é sinônimo de coisa chique, têm optado por esse carro. Então veja bem, se essas pessoas não deixaram de existir, elas continuam existindo. Está se falando em erradicar a pobreza. E elas não têm onde trabalhar, e essas supostas novas profissões que apareceram não vão dar conta de tanta gente. O que é que você acha que vai acontecer com essas pessoas, meus irmãos? Eu não quero te dizer nada, mas o que é que você acha? Bom, recentemente, e essa foi a dica dos nossos irmãos a mais pedida, quero agradecer novamente a todos, o pessoal me pediu que eu falasse sobre a ONU. A ONU que ganhou aqui, ó. O monumento da ONU gera discussão por semelhança com a besta de Apocalipse. Uma matéria da mídia, portal de informação aqui, ó. Monumento instalado na Praça das Nações Unidas em Nova York é uma peça artesanal de origem mexicana, uma matéria do portal de informação Guia-me, de 3 de dezembro de 2021. E o que você vai ouvir agora é eles falando, meu irmão. Não é eu que peguei a Bíblia e abri aqui, não. É matéria. Olha só o que está escrito. Semelhante a um leopardo, mas tem pés como os de urso e boca como de leão. Esta parece ser a descrição do monumento instalado na Praça das Nações Unidas em Nova York. Você está vendo aí, parece ou não, meu irmão, o que eu acabei de falar? Mas a própria matéria diz que não é. É um trecho de Apocalipse que descreve a besta profetizada nos últimos dias. Uma discussão surgiu nas redes sociais esta semana sobre a semelhança do monumento Guardião da Paz e Segurança Internacional, com um texto de Apocalipse 13:2, que diz: a besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha os pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. O guardião que foi instalado na área externa da ONU foi doado pelo governo de Oaxaca, no México. O monumento é um alébrige, um tipo de artesanato popular no México. O guardião é uma fusão de onça e águia, visto que são animais fortes e muitos representativos em nossa história pré-hispânica e nacional. Explicou a missão da ONU no México no Twitter. O que são alébriges? Os alébriges foram criados em 1936 pelo artesão Pedro Linares, na época em que estava com uma doença grave. Ele sonhou com animais híbridos que serviam como guias e gritavam. Peraí, meus irmãos, vocês sabem o que esses alébriges... Eu não sou nenhum especialista não, meus irmãos, mas eu já li há muito tempo um pouquinho sobre isso. Eu sempre gostei de saber um pouco sobre essas criaturas. Mas esses aqui, se eu não me engano, eles têm uma função de carregar o espírito. Então, olha só que tudo isso tem a ver com a espiritualidade. É isso que eu quero, inclusive, chamar a atenção de quem diz: ah, Davi, aí começou a besteira. Eu não acredito na Bíblia, eu não acredito em espiritualidade, então pra que eu vou me informar com isso? Calma aí, irmão. O fato de você não acreditar nisso vale tanto nesse momento quanto o fato de eu acreditar nisso. Como assim, Davi? Não entendi. Agora você embaralhou tudo. Pois bem, não se trata de mim, nem se trata de você. Tanto faz se a gente acredita ou não. E aí é que vale lembrar dos conteúdos antigos, dos primeiros despertos, como o Alex Jones, né? Que falava sobre isso. O que interessa aqui, se a gente acredita ou não, é que pessoas poderosas, pessoas que têm algivas nucleares na mão, o poder de detonar essas algivas, eles acreditam. Eles se reúnem nesses castelos. E eles são os nossos líderes. Eles é quem dizem como vai ser as regras da sociedade. Eles ditam ela. Quanto você vai ganhar no seu salário mínimo? Qual será o seu poder aquisitivo com esse dinheiro? Quais costumes da sua cultura nacional vão ser tirados? Vão ser considerados impróprios? Tudo isso é eles. Pessoas que normalmente você teria medo. Não é preconceito, não, é medo. Medo de chamar na sua casa
para ficar um dia com seus filhos. Olha, fica aqui perto dos meus filhos, toma conta deles. Você não teria coragem de fazer, pelas coisas que eles fazem nas sombras. Mas essas pessoas são a que decidem o rumo da tua vida, literalmente. E eles acreditam muito nisso. E essas coisas que são feitas fisicamente estão diretamente ligadas a essa crença deles. É por isso que tanto faz se você é como eu e acredita, ou se você não acredita. Se você for uma pessoa inteligente, você vai dizer, independente da minha opinião, eu sei que esses caras estão fazendo isso por conta disso. É exatamente isso, meus queridos irmãos. Então, por isso são considerados não apenas peças de arte, mas também guias espirituais, de acordo com o jornal argentino Clarín. No Dia dos Mortos, é comum que os alebres estejam entre altares, velas acesas e jantares partilhados, diz a publicação. Então, meus irmãos, vê como é bom a gente ser verdadeiro. Eu tô lendo essa matéria aqui junto com vocês. Eu não li essa matéria antes. Tô lendo aqui, nesse momento que eu tô fazendo o vídeo. Então, o que eu li sobre esses bichinhos aqui, tá certo. É isso mesmo, eles são responsáveis por guiar o espírito. Então, veja bem, é uma organização com poder no mundo todo, tá certo? Que pode deixar um país em maus lençóis, se não tiver de acordo com o que eles ditam como regra. E eles estão colocando isso como o quê? Guardião da paz. Entende, irmãos? Guardião da paz. Uma criatura bestial, idêntica a que é descrita na Bíblia. A gente vai chegar lá, vamos fazer uma análise disso já já. Porque eu sei que vai ter gente que vai dizer, cadê as coroas? Cadê as outras cabeças? Calma, a gente vai chegar aí. Vamos continuar na matéria aqui. Esse artesanato é considerado um ser tão espiritual quanto fantástico, cuja missão é acompanhar cada um de nós desde tenra idade. Com o passar do tempo, eles começam a ganhar sua própria alma e passa pelos ciclos da vida, assim como nós, explica o Clarín. Qual é a relação com o Apocalipse? Para o missionário chileno Vergara, o momento pode ser um dos sinais do anticristo citados em Apocalipse 13:2. Que loucura, porém não é coincidência, e está acontecendo agora, na frente dos seus olhos. O anticristo já tem uma cadeira dentro da ONU. Já já ele se manifesta oferecendo paz ao mundo. Se não acredita, aguarde. E aí, ainda duvida que Cristo está às portas? Questionou em publicação no Instagram o pastor. Ele ainda deu uma resposta aos mais céticos. Tudo que a ONU apoia, questione. Seja em questão social ou no que for. Se eles apoiam, saiba que não é a favor de você, seguidor de Cristo, afirmou ele também no story. Aí aqui a matéria começa a defender e diz o seguinte, No entanto, considerar o monumento como representação da besta do Apocalipse não é unanimidade, não há um consenso entre os cristãos sobre as características exatas dessas figuras, e nem o contexto em que ela surgirá. Explica Igor Sabino, mestre em relações... Aí começa aquela enrolação que, pra aqui, já começa a ser lixo, é o finalzinho, tá certo? Eles colocam aqueles especialistas chapa branca que nenhum de nós conhece. Eu sou cristão e não conheço o cara. Não, mas ele tá aí pra falar por você. Não, ele não tá pra falar por mim. Ele tá pra falar pelos patrões dele. Isso aí é mais um chapa branca. Então essa parte da matéria é lixo. Agora vamos falar do tão citado Apocalipse 13:2, enquanto a gente vê as imagens. Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 12 coroas. Uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um monte de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Bom, meus irmãos, aí a pessoa vai dizer, Davi, tá vendo, esse aí tinha 10 chifres, 7 cabeças. Essa que o México deu à ONU, né, e a ONU colocou como guardião da paz, não tem essas cabeças todas. Aí, meu irmão, você tem que saber interpretar. Os chifres podem ser arma, pode ser a força. E as cabeças, com coroas, nada mais é do que o comando, o reino. Entende, irmãos? O que a Bíblia descreve, meus irmãos, muitas vezes não tem que ser interpretado exatamente como está, mas o seu significado sim. É o que significa. Se você levar em consideração agora que a própria ONU significa Organização das Nações Unidas, e eles é quem tem implementado, por exemplo, os direitos dos humanos, que tem passado por cima da cultura de muitos países e classificado como certo ou errado, que quem fica contra eles não vai muito longe. Se você levar tudo isso em consideração, e eu não quero entrar nos detalhes aqui, até para o vídeo não ser bloqueado, mas você sabe que esses caras inclusive querem mandar na educação do seu filho. Se você levar isso em consideração e comparar com um texto de Apocalipse, principalmente nesse trecho que diz: o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Será que a China tem poder hoje? Como assim, Davi? Poder. Ela tem muito dinheiro? E se ela passar esse dinheiro a essa besta? Que nesse caso seria a representação de quem? Do que é que a gente acabou de falar aqui, inclusive nas siglas. Eu não quero estar repetindo, mas você entende o que é que a gente está falando. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. O que é que você tem visto hoje?
A sua opinião hoje está censurada por quê? Porque você não concorda com isso e com aquilo que está sendo implementado na sociedade. Literalmente, hoje o teu direito de dizer eu não concordo com isso, eu não quero isso para minha família, de uma hora para outra você se tornar literalmente um criminoso. É ou não é? O simples fato de discordar não é de atacar ninguém. Não é isso que a gente apoia, mas é o fato de você dizer eu não quero isso para minha família. Então todas essas coisas estão sendo feitas agora, inclusive economicamente. Eu inclusive respondi um inscrito aqui, que ele estava falando de uma conversa que ele teve com outro empresário. Eu digo, irmão, quando se fala em Estado mínimo, o empresário nacional ele entende o quê? Ele entende que o Estado vai parar de sufocá-lo, de massacrá-lo como faz o tempo todo. Mas quando os liberais falam de Estado mínimo, eles estão falando em mínimo em te dar retorno, mas vão continuar cobrando. Vê se em algum momento eles ficam em prejuízo. De forma alguma, só ficam enriquecendo. Mesmo sendo que os seus salários não cobrem a riqueza que eles têm. Então, a gente pode entender que quando eles falam de Estado mínimo, eles estão falando de mínimo para te dar retorno. E isso é fácil comprovar na história. Se você está dizendo, cadê as provas disso? Vamos lá. Você ouviu falar na marca Arapuã? Acho que os mais velhos sabem que era uma grande loja de eletrônica aqui no Brasil. Vendia várias coisas, inclusive. As Brasileiras, não é empresa de filme adulto não, as Brasileirinhas não, é uma empresa que vendia diversas mercadorias, se chamava As Brasileiras. Cadê ela? Voltando mais no tempo, cadê as empresas de carros nacionais, como a Puma, como a Gugel? Cadê elas? O que é que aconteceu com a nossa empresa? Desde os anos 90 a gente vem sendo sabotado, meus irmãos, de dentro para fora. Isso quer dizer que os nossos líderes trabalham sabotando as nossas próprias empresas. Eles taxam essas empresas, eles cobram altos impostos às nossas empresas e não dão subsídio, não dão nada. Mas as empresas estrangeiras que querem vir para cá, eles dão terreno. Várias prefeituras fazem isso se você não sabe. Acredito que se na sua cidade tem grandes empresas, vá procurar saber se o terreno não foi cedido para ela. Eu tenho certeza que você vai descobrir muita coisa. Ao mesmo tempo que o empresário nacional não ganha nada disso, ele só é cobrado, o internacional ganha justamente o oposto. A Ford, por exemplo, levou milhões, não se fala em cobrar. Então por aí você começa a ver que existe uma sabotagem de dentro para fora. O que faz com que as empresas nacionais quebrem. Porque é óbvio, se eu dou dinheiro para as estrangeiras, se eu dou subsídio, eu dou terreno, eu financio os caras e não faço isso com o que já está comigo, que paga imposto e que cresceu aqui, se eu não ajudo ele, como é que ele vai competir com alguém que está sendo subsidiado, que está sendo ajudado? É óbvio que ele não vai poder concorrer e ele vai quebrar. Aí vai chamar isso aqui, sabe de quê? De livre comércio e incompetência do nacional. Ah, quebrou porque o produto dele era ruim. Ah, quebrou porque não soube fazer propaganda. Não, meu amigo. Ele quebrou porque o governo fez com que ele quebrasse. É assim que o Brasil vem trabalhando. Você que é empresário e estiver aqui nesse canal, você sabe disso. Você tem recebido a ajuda do governo, meu irmão? Não estou falando só desse não, dos governos que o Brasil teve. Te ajudaram a você chegar onde você chegou? Com certeza, eu acho que 99,9% disse não. Não me ajudou, Davi, ao contrário, atrapalham. Pois é, mas as de fora têm acordinhos para vir para cá, meu irmão. Tem toda uma facilidade, exoneração de imposto e tudo. Mas para você já fizeram isso? É óbvio que não. Então os liberais agora querem morrer. Vão dizer, nada, isso é um absurdo, eles cobram impostos de fora também. Sempre menos do que o nacional, meu irmão. A porta é sempre mais larga para quem vem de fora para cá. Porque a ideia hoje que se tem de progresso é essa. Você tem que trazer investimento internacional para dentro do país. Quando, na verdade, ao mesmo tempo que a matéria-prima que é nacional, o que nós produzimos aqui, o nosso verdadeiro tesouro é entregue a preço de banana. Isso aí não tem que pensar nesse lado. Tem que pensar que tem que trazer de fora para dentro. E é óbvio que tem que ser assim, meu irmão, porque se você planeja colocar um governo único, supremo e mundial, o poder, as 10 coroas nas 10 cabeças da besta, precisa estar concentrado em um só corpo. Veja, meu irmão, que o que está descrito na Bíblia, e com todo respeito às outras religiões, mas para mim são seitas, religião é essa. Pode-se passar milhões de anos, e aquilo ali vai se cumprir. Você começa a entender por que é que essa besta é descrita no livro de Apocalipse com várias partes de outros animais. Porque essa organização que colocou aí, não vou falar o nome, a organização que colocou esse ser como guardião da paz. Por que é que ele faz isso? Por que é que eu estou comparando? Porque ela não é uma corporação que vem de apenas um lugar, que tem apenas uma parte. É um corpo que tem diversas partes e as mais diferentes possíveis. Então a Bíblia relata esse animal com várias partes de outros animais, que agora no mundo moderno você pode encaixar exatamente com essa organização, que tem várias cabeças, ou seja, várias lideranças, mas que querem a mesma coisa. E você vê que todos esses animais citados nas partes da criatura, eles são animais o quê? Predadores, meus irmãos, predadores. E todo o poder precisa estar concentrado nele. Então você vê não só o Brasil,
Você pode pegar, Estados Unidos não é a potência mundial, não é o que todo mundo quer ser e admira, tá devendo. E tá devendo muito. Com essa treta que a gente tá passando, essa treta química, que eu considero isso, logo, já há necessidade, já há várias lideranças pedindo medidas o quê? Internacionais. Você tem o Sérgio Moro dizendo o quê? Que precisa de intervenção internacional na corrupção brasileira. Cada vez mais vai se tornando consenso nos países, nas lideranças, na cabeça dos intelectuais, que precisamos de ajuda externa. E os caras são os guardiões da paz, que vão unificar e pacificar. A Bíblia relata até os detalhes disso, meus irmãos. É dito que nos primeiros anos desse governo único e mundial, que é o anticristo, e eu já disse, isso aí eu não sei se é de fato um ser de carne e osso, ou de fato uma grande tecnologia, uma grande inteligência. Eu não sei, a gente precisa ver. Mas pra mim, cada dia eu me convenço mais que vai ser uma grande inteligência, como a Skynet, por exemplo, no filme do Exterminador. Nossa, Davi, que besteira você falou. Pois é, meu irmão, vai nessa que é besteira. Cada vez mais isso vai se comprovando ao passar dos anos. Tem o nosso vídeo aí sobre a cara, né, que eles estão pagando 1 milhão. Você vender a sua cara pra essas máquinas. Até nisso o filme do Exterminador dá uns detalhes, né? Quem assistiu lembra. Que ele fala, não, os primeiros prototipos eram feitos de silicone, mas eram facilmente identificados, aí começou a usar tecido humano. Até isso o filme explica. Assiste o Exterminador do Futuro e você vai lembrar. É porque talvez na época que passava você ainda não era desperto, era como um gado. Aí você ficava mais ligado, olha a motona do cara, olha o óculos preto, olha a jaqueta. Mas se você assistir, meus irmãos, inclusive destruindo aquele ditado que diz, não, era bom naquele tempo. Não, ao contrário, é melhor hoje. Você desperta quando você começa a assistir essas coisas, você tem um baque, você pensa, caraca, mano, como é que eu não percebi isso? Os caras dizendo explicitamente o que vai acontecer. Por isso é que a gente prefere sempre os mais antigos, porque quanto mais a gente vai prestando atenção nos detalhes, mais coisas a gente vai vendo. Que inclusive já aconteceram e vai acontecer também. Então, meus irmãos, eu vou resumir esse vídeo, mas eu posso fazer uma parte 2 porque tem muita coisa para ser analisada. Tem diversas coisas, mas eles vão interferir em todas as sociedades e em todas as nações. Como eles dizem, inclusive fazem questão de repetir em filmes. E eu sempre gosto de colocar esse trechinho aí do Carga Explosiva, vamos ver de novo. Este é o novo mundo. Não há mais países. Isso é uma coisa do passado. Há apenas realidades econômicas, ganhos e perdas, eficiência e desperdício. Pense em termos globais, não locais. É exatamente isso. As nações serão meras bandeiras. Só para se lembrar, ó, isso aqui é tal território, mas as leis vão ser universais, meus irmãos. E é por isso que você hoje está sendo censurado, criticado, perseguido, cancelado. Porque para ter um governo único, você precisa ter um cidadão com uma cabeça única também. Gostando das mesmas coisas, concordando com as mesmas coisas, para que, de fato, esse poder único e mundial seja respeitado por todos. E eles estão trabalhando, vão usar o caos para isso. A gente vai enfrentar muitas coisas nos próximos anos, para que essa ideia seja unanimidade. E ela só pode ser através do caos. Então... Olá, gente linda que me assiste. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre aquela imagem da besta que colocaram aí na ONU. ONU inaugura monumento guardião. É um nome de, tipo, anjos caídos, né? Aqueles que se desviaram. Guardião da Paz e Segurança Internacional para 2021 e 2022. Então, ela vai funcionar nesse meio tempo aí. Qual o significado dessas cores? Porque ninguém falou sobre isso, né? A Priscila sempre tem uma visão de raio-x, na onde o pessoal não se liga, né? E tem muitos vídeos sobre os significados da asa de águia, os pés de urso, o corpo de leopardo, a boca de leão. Eu não vou falar sobre isso. Não vou falar de Apocalipse 13:2, que fala que a besta era semelhante a leopardo, pé de urso, que eu nem achei que os pés é muito parecido com o urso mesmo, e boca de leão, e asa de dragão, não interessa, tá? Isso aí já tem muitos vídeos falando sobre isso. Eu vim falar das cores deste animal e o que tem atrás dele, que ninguém se ligou, e em quais filmes ele já apareceu. Vem comigo. Para começar essa conversa, um mexicano colocou essa estátua lá. Ela foi fabricada no México. E reparem as cores. Em nenhum momento da Bíblia diz que esse animal deveria ser colorido. E se fosse, falaria, porque o dragão vermelho está lá, a cor é vermelho. Nunca disse que esse animal seria tão colorido assim. E por que é? Porque tem simbolismos nessas cores todas. E se você nunca reparou a caveira mexicana? Esse leopardo tem as mesmas cores, extremamente colorido da caveira mexicana, que vem também do México. Repare a plaquinha que está atrás da imagem da besta. México Week, Semana do México. O que significa isso, meu pai? Que tanto esse bicho, né, quanto a caveira mexicana tem as mesmas cores, vieram dos mesmos lugares, e nós vamos entrar agora no estudo da caveira mexicana. Você reparou nas cores?
extremamente colorida. Pois é. E caveira, a gente tem símbolo da morte. Mais do que isso, tem todas as cores da Agenda 2030 da ONU. Vamos falar um pouquinho sobre essa agenda? Erradicação da pobreza. Não estou vendo ninguém ajudar os pobres, só apertar mais o cerco, né? Para que eles não tenham mais como ter meio nenhum de subsistência e desaparecer, né? Porque não tem como viver. Então, assim, essa erradicação da pobreza vai ser um meio não muito cheio de amor, né? Sem pétalas de rosas e sem bombons. Vai ser com crueldade e com muita psicopatia que vai erradicar pobres da terra. Fome zero, isso também precisa, né, de um pouco mais de energia e não de disponibilização de pratinhos de comida, é claro. Diminuição das desigualdades, gente, ó, até 2030 acabou pobre na terra, tá bom? Paz, justiça, segurança, eles têm que ter alcançado aí a sua agenda. Esse colorido todo aqui não tá por um acaso, tá bom? Filme A Vida é uma Festa. Ah lá, o leopardo com asas. Ele apareceu. E a função dele é levar os mortos para o seu descanso. Caveira mexicana. É um vídeo que se passa no México, onde todo mundo é caveira. E quem não é está se tornando. Ali está. Ele levando os mortos para o seu descanso. Também estão em festa. Oh, eu estou me tornando um esqueleto. O garotinho único vivo. Olha quanta caveira. É um culto à morte, é uma festa à morte, tem fogo de artifício, entendeu? Então, esse filme se passa no contexto do México, onde tem o culto aos mortos, onde todo mundo pinta a cara da caveira mexicana, onde todo mundo usa muitas cores, tá bom? O mesmo local onde vem o leopardo colorido, e que tem a plaquinha atrás da caveira mexicana. Engloba tudo uma coisa só, um grande culto à morte. Caveira mexicana é um símbolo utilizado nos rituais do Dia dos Mortos no México, representa a vida, proteção contra maus espíritos, blá, 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 blá. Exatamente o que eu falei. Ah, e também no pequeno filmezinho do iPet Goat, que é o meu pet cabritinho, ou cabra, bode, né? Vocês lembram disso, né? Aparece a caveira mexicana. Tá lá a garotinha balançando a bandeira da paz e segurança e não tem paz. Porque quando disserem paz, 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 né? O leopardo representa essa paz. É a hora que vai vir guerra e repentina destruição. Olha lá, os tanques de guerra chegando. Quem aparece é a caveira mexicana. Ela aparece e fala, filha, dá licença, porque chegou a hora da festa. A festa dos mortos. E aparece aquele falso Messias ali, que eu não creio que seja falso, e tchau, colhe o joio todinho. Gente, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Sabe, tá chegando o momento da colheita, e isso nunca aconteceu. Nunca, never, tá bom? Não é profecia cumprida, ok? Tá na hora de se cumprir isso daí. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Quem vai na frente, meu povo? Colhem primeiro quem? O joio! Pois é. Então, para mim, esse colorido todo e a caveira mexicana bem ali atrás, tá? Da mesma procedência, dos mesmos artesãos, sabe? Com a mesma festa de cores. Para mim, é um grande culto ao que está chegando aí, 1000 tombando do teu lado e 10.000 à tua direita. Se isso não é mais um símbolo da volta do Messias, eu já não sei o que é, né? Bom, essa passagem eu faço questão de ler, tá? E os 10 chifres que vistes são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. E eu espero que não dure muito, que assim 1 hora seja bem rápido, tá? Que é o momento que, essa estátua está para 2021 e 2022. Espero que não passe disso. Que é para isso que ela foi colocada lá, o guardião da paz e segurança. E quando disserem paz e segurança, haverá guerra e repentina destruição. Não pode durar mais de 1 hora. A Bíblia diz que não durará. Não será um governo próspero, não será um governo que vai ter muito sucesso, riqueza, poder e vai dominar o mundo. Vai ser um governo fracassado que vai durar pouquíssimo tempo. E é a hora da colheita. No momento em que esse reino estiver governando, nós já estamos nos pés, né, da estátua de Nabucodonosor. Os 10 dedinhos ali, bate-lhe a pedra, e essa pedra é o governo do milênio do Messias. Bom, meu povo, é isso. Eu não sei por que ninguém reparou a caveira mexicana, não fez ligação com as cores. O culto à morte, para mim, morte teria que ser preto, preto com branco, cinza no máximo. Eu não sei por que resolveram dar um colorido à morte. E é isso que significa todas essas cores. Escreva aqui embaixo o que você pensa de tudo isso. Um beijo para você e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau! Vida de gado,
Povo marcado e povo feliz. Não! Não, 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 não! Não. Fala aí pessoal, eu sou o Thiago Lima, estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Estamos vivendo literalmente no fim dos tempos. Colocaram em frente à sede da ONU em Nova York, nos Estados Unidos, agora no mês de novembro do ano de 2021, uma estátua que vai representar a paz e a segurança mundial. Mas curiosamente, a estátua é literalmente a imagem da besta descrita no livro de Apocalipse. A minha pergunta logo de cara para você é: você consegue enxergar o que há por trás dessa estátua colocada aí na frente da ONU? Você já começou a enxergar o quanto a agenda está acelerada e começou a se preparar para os tempos que estão por vir? Bom, a minha parte eu tenho feito. Eu preparei um treinamento com 190 aulas mostrando como qualquer pessoa começando do zero absoluto pode ganhar dinheiro e ganhar acima da média trabalhando com a internet da sua casa ou de qualquer parte do mundo. Eu deixei o curso com 90% de desconto e os 10% seriam apenas para uma equipe de suporte que está auxiliando todos os alunos. Eu coloquei mais 2 pessoas nessa equipe e estendi um pouco mais o prazo para que pessoas possam adentrar por conta dos estragos que essa nova variante pode causar aí agora no ano de 2022. Porém, eu estou encerrando as vagas para o Despertar Digital e não há programação para abrirmos no ano de 2022, porque as atualizações estão sendo feitas agora. Eu investi quase R$100 mil em equipamentos para que novas aulas possam ser inclusas nos próximos dias com 100% de qualidade, com a melhor qualidade que vocês já viram. Eu mesmo estou preparando isso, novos módulos, muita, mas muita informação que quem adentrou até agora não irá se arrepender. Inclusive todos os alunos nos próximos dias vão assistir isso como se estivessem assistindo um Netflix. Material realmente de primeira qualidade, com um preço que é praticamente de graça. Algo que ajudou muitas pessoas e tem ajudado realmente muita gente. E se você quiser adentrar ainda hoje, ainda dá tempo. Basta clicar nesse link na descrição. Você tem 7 dias para olhar totalmente o curso por dentro e se não gostar, você recebe 100% do seu dinheiro de volta. É totalmente seguro. Você já começou a pensar a respeito disso? México presenteia as Nações Unidas com uma estátua que tem o nome de Guardiã da Paz e da Segurança Mundial. Provavelmente, se você leu as escrituras, ou se você ainda lê, ou se você sabe a respeito de todas essas coisas da palavra do próprio Criador, você sabe que quando disserem que há paz e segurança, é que então sobrevirá a própria destruição. Nós estamos vivendo literalmente tempos de fim dos tempos, estamos vendo isso agora fisicamente diante dos nossos olhos e não há como negar. Eu faço vídeos aqui desde o ano de 2014 e cada vez eu me surpreendo mais o quanto esses caras trabalham para que isso aconteça, o quanto pessoas que estão por trás de tudo isso, segurando as cordas das marionetes, uma própria elite mundial trabalha fisicamente para ir contra o Criador, mas que bate perfeitamente com o que tudo está escrito. Agora, o México, entre aspas, presenteou ali as Nações Unidas, a ONU, com uma estátua que tem o nome de Guardiã da Paz e da Segurança, onde eles dizem que a partir agora do ano de 2022, eles querem deixar no mundo algo que possa solidificar em todas as nações a paz e a segurança. Será que isso aí soa estranho aos seus ouvidos? O mais curioso é observar essa matéria aí e ver que a estátua realmente é um pouco estranha. Uma estátua colorida, uma estátua que tem asas, uma cabeça de um outro bicho, patas de outro animal, com um aspecto até mesmo agressivo e que traz a paz e a segurança para o mundo. O que será que tudo isso significa? O primeiro ponto a observarmos aí é que a estátua foi colocada justamente em Nova York, aquela cidade que no ano de 2001, no primeiro ano do terceiro milênio, foi feito aí um grande ritual, dia 11 de setembro. Todos vocês já sabem essa história e agora, no mês 11 do ano de 2021, eles concretizam ali um próprio monumento que traz a paz e a segurança mundial, mas que por trás de tudo isso nós vemos claramente a besta que está descrita no livro de Apocalipse. E tem mais, ainda tem mais, além do livro de Apocalipse, que confirma todo esse nosso estudo. Será que tudo isso seria mera coincidência? Nova York, mês 11, agora, no ano de 2021, e uma estátua que tem uma mensagem subliminar de concretizar ali a própria imagem da besta, aquela besta que saiu da água, a besta que surgiu ali, que emergiu das águas, descrita em Apocalipse. Tem mais algumas coisas.
Aí na tela nós temos o livro de Apocalipse, no capítulo 13, onde eu quero fazer uma leitura para que você possa entender aonde é que esses caras querem chegar. Bom, o livro de Apocalipse, no capítulo 13, ele mostra uma visão do profeta João, que diz assim: Eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir deste mar uma besta que continha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Nós sabemos que cabeças, chifres, diademas representam ali nações. As águas nas escrituras representam pessoas, ou seja, tudo isso traz um significado. Uma besta que emergiu ali das pessoas, que tem ali sobre ela o poder de nações, reinos, países, continentes, nós sabemos que tem esse significado. A besta que emergiu das águas. E aí a gente avança na leitura de Apocalipse, que diz assim: E a besta que vi era semelhante a um leopardo. Os seus pés eram como de urso e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe poder, o seu trono e grande poderio. Ou seja, o próprio Hasatã deu-lhe poder, deu o seu trono, deu-lhe poderio. Nós vemos agora que uma imagem semelhante a essa, com dentes de leão, com cabeça de leopardo, patas de urso, foi erguida em frente à ONU em Nova York. Isso tem um significado gigantesco, um significado de peso, principalmente quando lemos as próprias escrituras. Estamos realmente vivendo no fim dos tempos. Nós vemos que a ONU está envolvida com tudo isso. Nós vemos que espiritualmente o próprio Hasatã, e que pessoas, ela está emergindo ali justamente de pessoas, de nações, a Organização das Nações Unidas. Consegue entender aonde tudo isso vai chegando? Aonde a própria ONU recentemente mostrou ali que quer até o ano de 2050, começando principalmente no ano de 2030, unir todos em uma nova ordem secular, em uma nova ordem mundial. Algo que vai totalmente contra os princípios do verdadeiro Criador dos céus e da terra. Mais interessante que isso, e que confirma ainda mais essa imagem que nós vemos aí na frente da ONU, é justamente as visões do profeta Daniel, onde nós podemos observar aí nas próprias escrituras, no capítulo 7, o profeta Daniel tem uma visão, justamente uma visão de algo que também surge, emerge aí dos próprios mares. Vamos observar aí na tela para a gente entender aonde tudo isso vai chegar. Daniel, no capítulo 7, versículo 2, diz assim: Eu estava olhando na minha visão de noite, e eis que 4 espíritos, podemos dizer assim, do céu agitavam um grande mar, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era mais ou menos como um leão e tinham asas de águia. O segundo era semelhante a um urso. O terceiro, ele também parecia um leopardo e também tinha 4 asas. Por que eu peguei essa passagem e li até ela de uma forma mais rápida? Para confirmar que no Antigo Testamento e no Novo Testamento existem ali passagens que são muito semelhantes, as visões de Daniel e as visões de João. Algo que mostra que os dois tiveram visões das bestas emergindo do mar, emergindo das pessoas, das nações, dos países, emergindo de grandes entidades mundiais, como a própria ONU, por exemplo. E as duas imagens dos animais que os dois viram tinham muita semelhança. Animais com rosto de leopardo, com partes de urso, com dentes de leão e com asas, assim como Daniel nos mostrou. Aquilo que Apocalipse não disse, o próprio Daniel nos completa. O profeta Daniel, em sua visão, completa para nós. E justamente agora, eles colocaram aí uma imagem dizendo que foi o México, algo da cultura mexicana, na frente das Nações Unidas da ONU, para demonstrar que a partir desse momento eles concretizam algo, o início da geração de paz e segurança, mas que nós sabemos que quando eles disserem que agora o guardião da paz e da segurança está proporcionando isso para o mundo, sabemos que nos sobrevirá a grande tribulação, a grande destruição. Peace and security. Peace and security. Security and peace. We're very much concerned by peace and security for Israel. Estamos literalmente vivendo aí o fim dos tempos, princípio das dores e o início da grande tribulação. Eu acho que não resta mais dúvidas, eles concretizaram isso. Eu quero saber a sua opinião. O que você acha a respeito disso? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Diga pra mim o que você achou dessa estátua que colocaram lá e se realmente não está cada dia
tudo isso muito mais escancarado do que nós imaginamos. Me diga aí, a agenda global está realmente acelerada ou não está? Eu quero saber a sua opinião. Inscreva-se nesse canal se você for novo, me ajude no compartilhamento da mensagem. É muito importante que outras pessoas possam abrir os olhos para tudo isso, em que muitos irão adorar e idolatrar, vão se ajoelhar diante de todas essas coisas que estão acontecendo, sem saber que estão indo totalmente contra o Criador dos céus e da terra. Analise bem esta imagem. O que você está vendo aqui é uma estátua, uma grande estátua, um grande monumento que foi aí construído, foi feito na sede, né? Aqui, ó, deixa eu dar um zoom para você ler. Leia ali, você está vendo aonde está isso, ok? Para bons entendedores, né? Isso aí já basta. Então veja bem, isso aqui não é por um acaso, tá? Você pode, aparentemente assim, em primeira instância, ver, nossa, mas que animal estranho, que coisa mais assim ridícula, né? Sem sentido. Mas, na verdade, isso aqui tem muito sentido, como nós bem vamos ver. Veja bem, vamos começar com a imagem, né? Você encontra aí uma cabeça, né, de leopardo, né, misturado com leão, alguma coisa assim. Asas, as asas bem grandes ali, como se fosse de águia. Você encontra o corpo dele parecido com o leopardo, os pés, né, as patas, na verdade, semelhantes a patas de urso, né? E uma cauda meio estranha ali. Então veja, é um animal misto, né? Então assim, ali diz que esse é o guardião da paz, né? E ele foi posto, né, em frente à sede dessa organização aí. Bom, o que você encontra na Bíblia é o que está escrito aqui em Apocalipse 13, verso 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Nós encontramos esta imagem aqui também, né? Que essa organização inaugura Monumento Guardião da Paz e Segurança Internacional para 2021 e 2022. Então veja que este animal, na verdade, ele foi muito bem projetado. É incrível como a elite sabe, né, das coisas e escancara, eles não escondem mais. Este animal aqui é o símbolo da besta, é o símbolo do quarto animal. Como assim quarto animal? Eu tenho que explicar para você algumas coisas, veja bem. O apóstolo Yahuanã, né, traduzido erroneamente por João, lá em Apocalipse ele descreveu aquilo ali em Apocalipse 13, tá? Mas, veja, ele viu, né? Ele teve uma visão, uma revelação. Do grego apocalipsis, que é o desvelar de uma cortina. Então você abre e você passa a ver, é uma revelação. Então ele viu aquilo e descreveu isso no livro do Apocalipse. Só que o que acontece? Veja só o que o Daniel viu também e também descreveu. Lá em Daniel capítulo 7 você encontra os reinos. Veja só, no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito, na sua cama, né? Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam um mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Verso 4. O primeiro era como o leão. E tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés como o homem. Ele foi dado a mente de homem. Então,
o primeiro animal, depois ele vai dizer que esses animais simbolizavam reinos que naquela época estavam reinando, né? Ou iriam reinar, na verdade, futuramente, né? Verso 5, continuei olhando, e eis o segundo animal, ou seja, um segundo reino que iria dominar o mundo. Tá? Naquela época era assim, tá? E hoje também. Semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. E lhe diziam, levanta-te, devora muita carne. Foi um reino bem opressor, né? Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, um outro reino. E tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois foi descoberto que essas 4 cabeças lá foi dividido e tal, viraram 4 sub-reinos, etc. Então, assim, até agora, aqui você encontrou 3 animais. 3 animais eram 3 reinos, tá? Que já terminaram aí, né? Só que agora o que acontece? No verso 7. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal. Este 4º animal é o reino que já está instaurado hoje, é o reino da besta, é o reino do anticristo, é o 4º animal. Terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Esses 10 chifres já expliquei no meu vídeo sobre a imagem do anticristo, tá? Que são 10 reis e 10 presidentes e 10 reinos também que vão se aliar ao anticristo. Porque o anticristo aqui depois acontece o verso 8. Estando eu observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos, como os de homem, uma boca que falava com insolência. No caso, blasfêmia. Está lá também em 2 TS, né? 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Ele vai blasfemar contra o Criador, etc. Vai fazer leis contra tudo que é bíblico, vamos dizer assim. Então, assim, o que acontece? Você encontra aqui as características, ó. Era como o leão e tinha asas de águia. Você encontra aqui cabeça de leão, boca de leão e asas de águia. Voltando. Você encontra no segundo animal, semelhante a urso. Então você encontra aqui os pés de urso, patas de urso. Você encontra aqui o outro, semelhante ao leopardo. Então você encontra o corpo de leopardo. Então, assim, você vê todas as características dos outros reinos neste reino. Então, o que acontece? Significa que, assim, toda a Terra ela está sendo simbolizada por este animal. O reino do anticristo vai abranger toda a Terra, vai influenciar em toda a Terra. É isso que significa, entendeu? E aí você encontra, pessoal... Olha o que você encontra. Você encontra aqui que inaugura um monumento guardião da paz e segurança. Ah, meu pai. Aí você encontra aqui, né? Olha só. Paz e segurança. Olha só. Tem várias passagens, né? Que fala isso, mas especificamente está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Você encontra aqui no verso 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, há que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. O vídeo sobre as dores de parto eu já fiz, tá aí no canal. Vou deixar o link desses 2 vídeos mencionados aqui da imagem do anticristo e desse aí sobre as dores de parto, aqui no primeiro comentário fixado no topo, juntamente com links dos meus outros canais e Telegram. Vá para lá e assista esses vídeos, porque você não tem noção, nós já entramos na dor de parto, tá? Já começou isso aí. Então nós já entramos, na verdade, no Apocalipse, tá? Em 2020 começou, tá? Então, estão dizendo paz e segurança. O que acontece aqui, ó? Eis que ele sobrevirá repentina destruição. Essa repentina destruição já está vindo, já está preparada, já está acontecendo. Você que não está vendo, mas lá na Itália, Ucrânia, França, vários outros países da Europa já estão
em grandes protestos. E você não tem noção, isso é só o início das dores, tá? Então, você está vendo o Apocalipse. Isso aqui, ó, você encontra também, ó, e o dragão deu-lhe o seu poder. Quem é o dragão? Na Bíblia é Satanás. Então Satanás está regendo este reino, tá, do anticristo. E o seu trono, ou seja, o domínio, e grande autoridade, grande poderio, né? Ele vai mandar destruir tudo. Isso no vídeo da imagem do anticristo eu já expliquei tudo, tá? Então, é incrível, pessoal, que assim, sabe o que acontece? Que me indigna mesmo? É assim, ó, que eles escancaram tudo para as pessoas. Olha aí, tá escancarado e as pessoas não acham tudo normal, nem sabem disso aqui. As pessoas nem sabem disso aqui. Logo, Oséias 4:6 cada vez é mais verdadeiro. A falta de conhecimento. O povo perece porque lhe falta o conhecimento. O povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Se você soubesse dessas coisas, se o povo soubesse das coisas, nada disso estaria acontecendo. Sabe? A ignorância é o que causa a destruição dos povos. É a ignorância. Não é outra coisa, não é nada. É a ignorância. Está escancarado. Isso aqui é uma homenagem ao anticristo, é uma homenagem a Satanás, é uma homenagem, tá? É um monumento que simboliza a destruição, o totalitarismo, a ditadura, tá? A tirania, o comunismo. Porque eles usam o comunismo, a tirania, para destruir os povos. Ponto final. Né? Então, assim, é escancarado isso aqui, pessoal. Tá? Então, veja, as pessoas dormem, pessoal. Assim, acorde, faça a sua parte. Prepare-se, porque o que está por vir, vai ler Apocalipse, você vai ver. Bom, já lemos aqui em Daniel 7, né? Ele vai pisar em tudo, ele vai destruir tudo. Vai ser a coisa mais terrível, né, que vai acontecer na Terra. Bom, é isso. Deixa o like, compartilha. Um grande abraço. Fique na paz. E lembre-se de visitar o canal aí regularmente, porque o YouTube não notifica todos. Né? Então verifique os links aqui embaixo, no primeiro comentário fixado no topo. É isso, valeu. Tudo bem? Bom dia. Está começando o programa DRM, o canal dos livros apócrifos. Muito prazer. Meu nome é Denilson e nós estamos aqui todos os dias para levar uma palavra para você de coragem, de ânimo. Um beijo carinhoso. O canal está crescendo, muitas pessoas estão vendo o canal, conhecendo o canal e sabendo da verdade que nós estamos passando para todos vocês. Nós sabemos que o nome do Salvador não se chama Jesus, né? Então você que já começa falando que o nome do Salvador não é Jesus. O nome do Salvador se chama Yahushua. Yahushua teve a sua história clonada, um fake news, né, por Roma. Roma pegou a história do verdadeiro Salvador, chamado Yahushua, e criou um personagem chamado Jesus Cristo e colocou no lugar. O nome Jesus não tem nada a ver com o nome Yahushua. A história de Jesus é uma história copiada do nosso Salvador Yahushua. Então o verdadeiro Salvador da humanidade se chama Yahushua. Gente, nós estamos, essa semana talvez passou batido por todos vocês aí que estão do outro lado, mas por nós não passa batido não. A gente pega tudo no ar, os sinais estão se seguindo. Os sinais estão se seguindo. E quais são os sinais que estão se seguindo para o fim da humanidade? São os sinais que estão acontecendo, que está escrito na Bíblia, e que só não vê quem não quer, só não está enxergando quem não quer. Bom, nessa semana agora nós tivemos a ONU, a Organização das Nações Unidas, né? Nós sabemos que a ONU está se reunindo, ela existe em 193 países e ela tem se destacado, né, durante todo o processo de pandemia, o processo de guerras no mundo. A ONU esteve presente, que são várias nações, e todos vocês acompanham aí o desempenho da ONU em tentar trazer a paz na Terra.
Bom, é bem verdade, gente, que cada país tenta de alguma maneira trazer a paz, né? Trazer a paz para todo mundo, para todo o planeta. O mundo vive em constante conflito. E eu queria dar uma palavra hoje para vocês primeiro pesquisarem e depois meditar naquilo que nós estamos falando, tá? Naquilo que nós estamos mostrando para vocês. E se vocês só não estão vendo porque você não quer, por favor, pare e dá uma olhada. Esse símbolo que está aí na capa desse vídeo foi inaugurada essa semana, essa estátua, né? Pelas Nações Unidas, pela ONU. E foi uma polêmica, né? Porque da onde eles tiraram essa imagem? Essa imagem até um pouco assustadora, né? Se você olhar essa imagem, olha de perto, ou então entra no Google aí e pede para ver a imagem do símbolo da paz da ONU. Olha se esse símbolo tem a ver com paz. Aí nós vamos ler uma passagem para você. Aliás, uma não, nós vamos ler 3 passagens para você. A primeira nós vamos ler em Tessalonicense, no livro de Tessalonicense, vamos ler essa passagem aí, que fala o seguinte, o título é esse, essa Bíblia é uma Bíblia judaica, gente, o título é esse, tá vendo aí? A vinda do Altíssimo, a vinda do Altíssimo. Então, é o anúncio da vinda do Altíssimo, tá vendo aí, pessoal? Essa Bíblia é uma Bíblia judaica, tá? É uma Bíblia Dalit, tem pouca delas no mercado. Gente, essa Bíblia aqui tem os nomes verdadeiros de todos os personagens da Bíblia que você conhece, essa Bíblia aqui, Você não conhece a Bíblia aqui? Todos conhecem essa Bíblia, não conhece? Conhece a Bíblia aqui, Essa aqui? Então, todos os nomes que estão aqui ou 90% dos nomes foram trocados, foram transliterados ou traduzidos. O nome não se traduz e nem se translitera. A vinda do Altíssimo é iminente e repentina. Gente, por favor, olha esse título. Olha o título. A vinda do Altíssimo é iminente e repentina. Esse vai ser o título desse vídeo. Já é o título desse vídeo. E sobre os tempos e as épocas, meus irmãos, não necessitais de que vos escreva. Acaso vós mesmo não sabeis que o dia de Yahweh virá como ladrão de noite? Ousando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores do parto, aquela que está grávida, e eles não poderão escapar. Como a dor do parto. Eu não sei, eu não sou mulher, tá? Mas as mulheres que estão aí, as senhoras, elas podem dizer por mim. Eu acompanhei o nascimento dos meus filhos e eu observei que antes da mulher dar à luz, ela sente umas contrações. E essas contrações elas vão aumentando como pulsação. Não sei qual é a quantidade do minuto, mas ela vai aumentando, aumentando, aumentando. O que está acontecendo, gente? O mundo está dando sinais. Pessoal, atenção. Para aí o que você está fazendo e preste atenção no que eu estou dizendo para todos os senhores. O mundo está dando sinais. Como? Terremotos. Está tendo terremoto? Fome, está tendo fome? Peste, está tendo peste? E agora, você viu o símbolo da paz? Viu o símbolo da paz? Tá vendo aí o símbolo da paz? Está vendo? Você está vendo aí o símbolo da paz? Então, são sinais. Gente, é sinais que estão acontecendo. E quem poderá te salvar da destruição? Quem poderá te salvar sua alma do inferno? Quem poderá salvar sua alma da perdição? O nome dele é aqui em cima de mim. É Yahushua, o leão da tribo de Arudá, que teve o seu nome trocado por Jesus, para que as pessoas enganosamente clamem a Jesus e não seja salva, porque o nome Jesus não vai salvar as pessoas. O único que salva se chama Yahushua. Yahushua é o nome da salvação. Então já li que quando houvesse
uma paz na terra, né? Um clamor pela paz, e o símbolo da paz já está aí, a destruição estava iminente. Agora, olha só, pessoal. Está vendo aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 13? Ó? Apocalipse, capítulo 13. A besta emerge do mar. Está vendo aqui? Agora, olha para essa foto e olha para a semelhança que está aqui no livro de Apocalipse. Parece coincidência. Parece muita coincidência. Mas olha só. Isso, Yohanan, na ilha de Pátamo, quando ele estava preso. Quem é Yohanan, Denilson? Yohanan é o verdadeiro nome do João, que estava preso na ilha de Pátamo e falava do nosso Salvador Yahushua. Aí ele diz assim, ó, a besta emerge do mar, e eu me pus sobre a areia do mar, e vi emergir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 coroas, e sobre as suas cabeças nomes blasfemos. E a besta que vi era semelhante a um leopardo. A besta que vi era semelhante a um leopardo, e as suas patas como de urso, a sua boca como de leão, e o dragão lhe deu-lhe o poder. Você viu aí a imagem aí? Não parece um leopardo? Os dentes não parecem de um leão? As patas não parecem de um urso? Parece que eles copiaram, né? Ué, Denilson, mas e os 10 chifres, 10 coroas? Gente, isso fala de reino. Isso fala de reino. A ONU, ela é um reino. A ONU, as nações, a Organização das Nações Unidas, é um reino de vários países. Lá estão os Estados Unidos, estão a Inglaterra, estão a França, estão todos os países, estão reunidos na ONU. E 10 chifres e 10 coroas, ou seja, eles vão entregar o poder para o anti-Messias, que estará reinando na terra. Ficou arrepiado? Ficou assustado? Mas não fica assustado não. Os sinais estão aí na frente dos senhores. Vocês acreditem se os senhores quiserem. Ninguém é obrigado a acreditar em nada não. Eu não estou aqui para alarmar nem botar medo em ninguém não. Mas os sinais são muito claros. Meu amigo, minha amiga, durante muito tempo eu fui um seguidor do sistema evangélico. Não tenho nada contra o sistema evangélico, não tenho nada contra o sistema católico, o sistema espírita, o sistema budista, não tenho nada contra isso. Mas será que vocês não estão vendo? Será que vocês não estão observando o que está acontecendo conosco? Só há uma forma de se salvar. É você se entregar ao Criador do céu e da terra. Só Ele poderá nos salvar. Yahweh Todo-Poderoso, Deus do Hebreu, o Deus que tirou o povo do Egito, que tirou os nossos antepassados do Egito, o poderoso Yahweh, o Pai de Yahushua, o magnífico, o magnânimo. E João teve essa visão para que você e eu estivéssemos atentos aos acontecimentos. E estão acontecendo sinais. Gente, estão acontecendo sinais. Pessoal, é importantíssimo que vocês pesquisem, porque só Yahushua HaMashiach. Você vai pedir a Yahweh em nome de Yahushua. Veja bem, eu poderia estar falando de sensacionalismo, de guerras, de tudo, de doença, de guerra, de tudo. Eu não estou falando, estou falando de salvação. Eu estou dando a solução para a salvação. Todos nós vamos morrer um dia. É que a gente não pensa nisso. Mas e na sua salvação?
Não importa a quantidade de dinheiro que você tiver, o dinheiro não vai te salvar. O único que pode te salvar é aquele ali, ó, Yahushua HaMashiach, o leão da tribo de Arudá. Esse é o canal DRM, o canal dos livros apócrifos. Se inscreva no nosso canal, coloque assim na lupazinha, é de graça, não paga não, ainda não paga. DRM Rodrigues. Aí você vai acessar o nosso canal, clica lá no sininho, se inscreva e participe do nosso canal. Que vocês tenham um ótimo dia, que o Pai abençoe a todas as pessoas desse nosso mundo que está passando por muitos problemas, mas que Ele ama a todos e quer te salvar. Um forte abraço e um bom dia para todos vocês.